Hoje, a gente vê Jesus aparecendo no Evangelho de João pela primeira e segunda vez aos discípulos. Lembra que na sexta-feira a gente viu ele aparecendo pela terceira vez. Os evangelhos não estão exatamente na ordem, mas hoje a gente fecha o ciclo. Sexta-feira passada a terceira, hoje primeira e segunda, e aparições cheias de enigmas. Vamos manter aqui o nosso sistema atual. Agora, direto no Google, lembra? Liturgia diária, tá aqui já. Liturgia diária, a gente entra nesse da canção nova. Se você quiser, tem o app, você pode abaixar no seu celular, não precisa ligar computador, nada, e já vai direto para o dia 19 de abril, hoje, domingo, segundo domingo da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Numerosos prodígios. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Essa passagem do livro dos Atos, ela é imediatamente depois de Pentecostes. Pode ver, aqui ontem a gente estava já no capítulo 4, hoje voltou para o 2, não está exatamente na ordem. Agora, pessoal, essa passagem, a gente não pode lê-la e sair por aí assobiando fingindo que não viu. Não dá para você ler um texto como esse e ficar imaginando que isso era algo assim da igreja primitiva, remota. Isso tem que ser olhado com grande atenção. A primeira consequência de olhar isso é uma evidente analogia com o que a gente conhece como comunismo. Né? O comunismo, todo mundo vende tudo, né? Tudo era comum, né? Vendiam propriedades, repartiam dinheiro. Então eu vou deixar duas coisas aqui bem claras. Eu não estou minimamente preocupado com o que é o comunismo, com o que é o capitalismo, com o que é a democracia, com o que é qualquer outro sistema econômico ou político que qualquer estudioso possa trazer aqui para a gente debater. Então, qualquer tipo de associação com qualquer desses tipos de sistemas está errada. O que é isso aqui? O que é essa passagem dos Atos? Isso aqui, pessoal, é algo que a gente tem que olhar como meta. Você não devia ficar assustado quando lê isso aqui. Você pode achar muito bonito ter a sua propriedade privada, suas coisas, suas conquistas, sua conta bancária, mas não perca de vista que isso aqui não está por acaso. Temos que entender melhor, temos que ler melhor, mas isso aqui é algo para a gente almejar e não para fingir que não existe. Muito bem, vamos seguir para o Salmo. Hoje é o Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Empurram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Nossa segunda leitura é tirada da primeira carta de São Pedro. É uma carta extraordinária de um apóstolo extraordinário.
Bem, não que os outros não sejam, mas Pedro é o campeão, nunca perca isso de vista, tá? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo. Atenção, lembra o sentido da Páscoa? O sentido da Páscoa não é Jesus ter ressuscitado. O sentido da Páscoa é nós termos ressuscitado. Então tá aqui, Pedro falando. Ele nos fez nascer de novo. Pela ressurreição de Jesus, somos nós que nascemos de novo. Para uma esperança viva. Para uma herança incorruptível. Que não se mancha nem se murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário, atenção, que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos peregrinos. Nossa terra não é essa. Nada daqui nos alegra, nada daqui nos atrai, nada daqui deveria nos fascinar. E estamos aqui sujeito a provações. Não é o que está acontecendo agora? Esse texto cai como uma luva para a nossa situação do drama do coronavírus. Agora, como encarar a provação? Deste modo, com a provação, a vossa fé será provada como sendo verdadeira. Atenção, olha a sua fé. Mais preciosa que o ouro perecível, e esse ouro é provado no fogo. E alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Não volte ao normal. Que isso sirva para a gente não voltar ao normal. Nossa fé tem que ser provada para que nós alcancemos louvor, honra e glória. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Aqui tem um link, com o Evangelho de hoje. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Texto extraordinário. E vamos agora para o nosso Evangelho. Então vamos lá, vamos colocar em perspectiva. A gente já tinha chegado na sexta-feira no capítulo 21 de João. No capítulo 21, já tinha mencionado, Jesus aparece pela terceira vez. É a pesca milagrosa, a segunda pesca milagrosa. E acontece um monte de coisas, isso a gente viu no nosso diário Conexão Bíblica da sexta-feira. Está lá gravado, se você quiser dar uma olhada. Hoje é um capítulo anterior. Jesus aparece pela primeira vez e depois aparece uma segunda vez. Então vamos lá. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, então a gente está falando do dia da ressurreição. Isso aqui é o domingo, tá? Então naquele mesmo domingo em que Jesus tinha ressuscitado, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." Essa foi a primeira vez, então. Aí olha só no versículo 26. 8 dias depois, acontece a segunda aparição. Isso pelo Evangelho de João. Então, 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé, dessa vez, estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé, chamou Tomé e falou: "Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel."
Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou ainda muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Muito bem, um texto extraordinário, cheio de pequenos detalhes relevantes. A gente vai tentar passar por todos ainda aqui rapidamente, mas vamos então avançar aqui. Em primeiro lugar, só para fazer um paralelo, amanhã a gente vai ver no nosso Conexão Bíblica ao vivo, o evangelho de amanhã é aquele da conversa de Jesus com Nicodemos. E lá, só para fazer um paralelo, lembra? Nicodemos vai à noite falar com Jesus. E o fato dele ir à noite é normalmente interpretado como sendo algo assim, temendo que os judeus o vejam, assim, escondido. É uma interpretação possível, é uma boa interpretação até, mas eu não sei se é a melhor. Na verdade, algo que a gente vai discutir amanhã, Nicodemos representa o mundo. E Nicodemos está à noite porque o mundo vive na escuridão permanentemente. Então é um Nicodemos que representa uma humanidade que vive na completa escuridão e de repente na conversa dele com Jesus, você tem o contraste da escuridão com a luz. Tanto é verdade que a conversa é toda cheia de incompreensões. Mas quando você traz para cá, onde está aqui a humanidade agora? A humanidade representada pelos melhores aqui no caso, os discípulos. Então olha só, é o suprassumo aqui da humanidade. Ela está no escuro, né, no anoitecer, ao anoitecer, fechada, né, sem entender nada, aquela coisa do pós-morte de Jesus, de repente chega a luz. Visualiza isso, né? Visualiza a situação que não eram aqueles discípulos fechados na escuridão, de repente vem a luz. E ele traz essa paz, a paz esteja convosco. E Jesus passa pelas paredes, porque estava tudo fechado, porque Jesus entra em qualquer lugar. Jesus pode entrar, inclusive, nos corações mais escuros e mais fechados. Não veja isso como um sinal de alguém que cruza uma parede. Veja isso como a capacidade de Jesus de entrar nos corações mais escurecidos. Mas muito bem. Um segundo ponto importante para a gente já ir tirando do caminho é o que significa esse receber o Espírito Santo, hein? Como é que a gente trata disso? Afinal de contas, Jesus deu o Espírito Santo aqui, o Espírito Santo veio só em Pentecostes. O que aconteceu afinal? Vamos lá, bem rápido, a gente vai tratar isso melhor quando chegar o dia de Pentecostes, mas a verdade, pessoal, não pode ter a menor dúvida, tá? A menor dúvida. Isso aqui é um grande anúncio do Espírito Santo. Como já tem nos outros evangelhos, lembra que a gente viu em Lucas que Jesus abriu a inteligência? Tudo isso é sinal do Espírito Santo. Aqui é um anúncio, é um sinal. Isso aqui não significa que eles tenham recebido o Espírito Santo naquele momento. Pode até significar que Jesus tenha assim soprado, preparado o caminho, mas o Espírito Santo não veio para eles nesse dia. E a gente pode afirmar isso com absoluta convicção, por dois motivos. Primeiro porque, de fato, por três motivos. Primeiro porque, de fato, é narrado nos Atos dos Apóstolos o que foi o Pentecostes, e como os apóstolos eram, e como eles ficaram depois de terem recebido o Espírito Santo. Em segundo lugar, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é só ver o que o próprio João fala aqui nesse capítulo 20. Vamos supor que ele estivesse dizendo que eles receberam o Espírito Santo nesse dia. Como é possível eles terem recebido o Espírito Santo aqui nessa primeira aparição, sendo que, olha só, 8 dias depois, onde é que eles estavam? Eles estavam reunidos em casa e fechando, com as portas fechadas. Mesma coisa, passaram-se 8 dias da primeira aparição e você está realmente acreditando que eles receberam o Espírito Santo e continuaram com as portas fechadas, com medo certamente.
Obviamente que não é isso. Mas agora tem a razão real para a gente saber o porquê que não pode ser o Pentecostes aqui. Vamos dar uma olhadinha numa outra passagem, eu já deixei aberto, é o capítulo 16 de João, aqui ó. A gente foi na Bíblia, Ave Maria, online, 16, olha que está no versículo 7, depois você pode ler o capítulo inteiro, mas olha o versículo 7. Olha, isso aqui é o diálogo de Jesus com eles, antes de morrer. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Convém a vós que eu vá significa morrer, ressuscitar e partir, depois da ascensão de Jesus. Porque se eu não for, o Paráclito não virá. Paráclito, vocês sabem, é o Espírito Santo. É uma tradução das mais infelizes, né? Por que usar essa palavra Paráclito, que ninguém sabe o que significa? Só para soar bonito, né? Então leia aqui, leia o Espírito Santo. Se Jesus não for, o Espírito Santo não virá a vós aqui. Não virá. Mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Essa é a verdade. Então, voltando aqui para o João, que a gente estava agora, voltando aqui onde a gente estava, na liturgia de hoje, não é aqui que eles recebem o Espírito Santo. Você pode até ver como sendo nesse momento que Jesus dá para eles o poder de perdoar os pecados. Que é esse versículo 23, ele é de uma riqueza brutal, tem uma gigante relação desse versículo 23, que é o perdoar os pecados, com o que aconteceu no lava-pés, que eu repito, não é serviço, é outra coisa, e aquela outra coisa tem uma enorme relação com esse versículo. Lembra? Lavar os pés é aqui a função dada para a igreja. Mas vamos avançar agora para os outros pontos que são ainda mais relevantes. Pessoal, quem é a estrela desse evangelho de hoje? Quem é o popstar? Quem é o cara assim que é o ator principal? Evidente que não é Jesus. O ator principal aqui é Tomé. Natural. Essa passagem aqui, ela quer mostrar o que aconteceu com Tomé. E mostra o que aconteceu com Tomé em dois momentos. Num primeiro momento, Tomé não estava, e portanto não viu. Num segundo momento, Tomé estava, viu e aí acreditou. Bom, como é de costume, nesses nossos encontros aqui da Conexão Bíblica, a gente tem que saber quem é Tomé. Tomé não está aí sendo uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, importante, apóstolo e tal. Esse Tomé é alguém. E a gente tem que ser humilde e se colocar naturalmente, né, nós individualmente, no lugar de Tomé. O que Jesus falou para Tomé, ele falou para a gente. Bem-aventurado o que acredita sem ver. Isso é para você, isso é para mim. Aqueles apóstolos que viram Jesus no primeiro momento, acreditaram porque viram. Sendo que em outras passagens do Evangelho de Lucas, sobretudo, nem vendo eles acreditam. Nem vendo. Então, pessoal, antes de mais nada, se ponha no lugar de Tomé. Sempre se ponha no lugar de Tomé. Mas tem um jeito adicional e talvez melhor ainda de ver Tomé. Tomé era um dos 12, agora 11. Era ele estava lá no meio. E ele, junto com todos os outros, representam a igreja. Aquela era a igreja sendo formada. Aquele era os primórdios da igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja passa por essas crises. A igreja enquanto conjunto de cristãos, a igreja enquanto instituição, passa por isso. Nós, cristãos, passamos por isso. Certas horas a gente precisa do sinal, quer o sinal. Mas o mais interessante de tudo, e é agora que a gente chega no ponto realmente alto do Evangelho, Jesus apareceu uma primeira vez, Tomé não estava. Por que Jesus apareceu a segunda vez? Jesus foi lá de novo, e dessa vez ele foi para socorrer Tomé. Ou você acha que Tomé fracassou no meio de tudo isso?
Ele pode, de fato, ter passado por um percalço, né? Ele poderia ter acreditado sem ver, ele teria sido esse bem-aventurado, mas ele viu e acreditou, meu Senhor e meu Deus. Poderia ter sido mais bacana? Poderia. Mas depois Jesus volta, se mostra para Tomé, Tomé vê e acredita. E vira igreja sólida. Pessoal, Jesus voltou 8 dias depois para socorrer a igreja. Jesus, pessoal, não abandona a igreja. Jesus sabe perfeitamente bem das nossas fraquezas. Jesus sabe perfeitamente bem das fraquezas da igreja. Mas Jesus volta. Existe essa segunda aparição porque era fundamental que Jesus viesse atrás de Tomé e o resgatasse. Você acha que tem alguma lógica Jesus abandonar Tomé ou Jesus de alguma forma abandonar a igreja? E olha, só para não ter dúvida, vamos abrir aqui um outro texto, que mesmo o Evangelho de João, só que agora é no capítulo 17. Lembra, é uma frase conhecida. Jesus está falando, aqui a oração sacerdotal, olha o que Jesus fala: enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto Judas, porque ele já sabia. Olha só, nenhum deles se perdeu. E olha, aqui ele fala, não, é quando eu estava com eles. Aqui Jesus está com eles. Jesus aqui ainda não partiu. Faz algum sentido imaginar que Jesus socorreu aqueles discípulos tanto tempo e com tanta intensidade e agora ia deixar Tomé sucumbir? Pessoal, isso aqui é um alento para a gente. Jesus vem em nosso socorro. Seja humilde. Se ponha no lugar de Tomé, que aqui saiu humilhado da situação. Ponha-se no lugar dele. Quando a sua fé... É bom que a nossa fé não fraqueje. É bom que a gente possa acreditar sem ver o tempo todo. Mas, pessoal, antes de mais nada, estenda a sua mão a Deus e peça o socorro dele. Ele socorreu Tomé, significa que ele vai socorrer você e vai socorrer a igreja. Muito bem, isso a gente volta então para a nossa programação normal. Vamos fazer hoje a nossa oração no contexto em que a gente está. Hoje é domingo, um bom dia para a gente rezar, quem tem convicção nessa oração, para a gente fazer junto essa oração. Obrigado, Pai, por esta provação pela qual estamos passando. Reconhecemos humilhados que ela está acontecendo porque o Senhor permitiu e quis que ela acontecesse. Abra nosso coração e nossa mente para que ela resulte: 1. Na consolidação da nossa conversão. 2. Em termos verdadeiramente o Espírito Santo. 3. Em sermos realmente guiados pelo Espírito Santo. E 4. Em passarmos a dar frutos do Espírito. Alcançar isso é a vitória que o Senhor espera de nós e que o Senhor nos ajudará a obter. É só em Ti, Senhor, que somos vitoriosos. Amém.